Olá, turma do segundo ano, tudo bem? Vamos continuar as aulas de vocês através do espaço virtual, né, proporcionado pela internet. E eu sou a professora Denise, da disciplina Produção de Texto, né, de Redação. E nós vamos continuar alguns assuntos que foram dados em sala, mas que será cobrado também em prova, na prova aberta da primeira unidade de vocês. Vamos iniciar com elementos da comunicação, funções da linguagem, pressupostos e subentendidos, produção de texto, interpretação de texto, certo? Vamos continuar as aulas do Colégio Anísia Freire e sanar algumas dúvidas. Inicialmente, o assunto de vocês é elementos da comunicação, que vem a ser a comunicação de forma geral, não é? Primeiro, devemos saber que a comunicação ela evoluiu, né? Ela foi um processo gradativo, a qual foi se transformando, modificando, né? Com o espaço, com o tempo, e que essa variação, né, dos elementos da linguagem, elas veio a formar elementos de comunicação para que as pessoas possam se expressar de maneira completa e totalmente sem trazer desvios de entendimento. Então, a função da linguagem, esses elementos da linguagem, eles completam todo o processo de comunicação dos falantes de um mesmo idioma. Mas, às vezes, vocês podem perguntar, professora, e pessoas de outro idioma? Em alguma situação. Então, há momentos em que a comunicação ela tem que ser colocada em prática nessas situações e os falantes tentam se comunicar com algum gesto, com alguma forma de que seja compreensível, não é? Vejam que o elemento da comunicação, o que vem a ser a comunicação, é uma palavra que vem do latim, comunicatione, e tem por objetivo transmitir informações que pode utilizar diversos meios para se expressar, entendeu? Então, vejam que essa comunicação, ela tem uma intenção de transmitir uma informação que seja importante, certo? Para quem o diálogo comece a conversa. Os diversos meios para se expressar ocorrem em formas de situações, pode ser corriqueiras ou alguma situação de emergência. Podemos pensar também que eu não paro alguém na rua simplesmente por parar. Às vezes nós nos comunicamos em gesto de educação ao cumprimentar, dar bom dia, boa tarde, boa noite, não é? É uma forma de comunicação e você também espera do outro esse mesmo gesto. Então, há intenção, né, nessa comunicação. Né? E podemos expressar também de outros modos, não é? Ao expressar essa saudação somente ao dar tchau, fazer algum gesto de que entenda que a pessoa está se comunicando, não é? Então, essas formas de se expressar são válidas porque o outro entende essa situação, porque já é algo universal, já é algo assim que se aprende que pode ocorrer dessa forma, verdade? O gesto de agradecer algo. Às vezes você diz obrigada, mas às vezes você só faz o gesto com a mão, né? E de forma de agradecer. Então, é uma forma de se expressar, de se comunicar e é um meio, né, de se utilizar também no elemento de comunicação. Passando, aí vamos continuar. Quais são as outras intenções? Bem, a comunicação, quando eu inicio com outro, eu tenho uma intenção. Hoje, estou aqui para comunicar a vocês que as aulas vão ser dessa forma. É uma intenção. É um momento em que se coloca outras formas de se empregar a comunicação,
sem que ela ocorra essa interrupção drástica. Então, a comunicação possui intenção e serve como base fundamental de aproximar as pessoas. Você, ao conversar com o outro, você tem uma intenção. Essa intenção, ela pode ser agradável ou frustrada a partir do momento em que você não consegue chamar a atenção do outro para que consiga continuar esse diálogo. Então, a aproximação das pessoas ocorre através da afinidade da conversa, que pode ocorrer de forma gradual, né, aos poucos também. Então, aqui, por exemplo, na imagem, nós podemos perceber grupos de pessoas olhando essas teclas, né? Nós podemos pensar também na interação, né? Hoje, com a tecnologia, nesse espaço também proporcionado pela tecnologia, há essa comunicação, a intenção, as pessoas que eu quero transmitir a informação, né? E a outra pessoa, emissor, que passa essas informações. Né? Essa situação, né, de colegas de trabalho, ao conversar situações relacionadas ao trabalho, ou em outras situações em que possa ser empregado essa intenção para aproximar as pessoas, certo? Bem, partindo disso, nós vamos pensar que ao iniciar o diálogo, eu tenho que ter interlocutores, eu tenho que ter alguém que se interesse por essa comunicação, não é verdade? Então, as pessoas que participam do diálogo são denominadas de interlocutores. Essas pessoas a quem eu vou me dirigir são os interlocutores da conversação. Elas têm que ser instigadas, né? Você, o emissor, ele tem que partir de alguma informação que possa fazer com que essas pessoas tenham interesse pelo comunicado e você, como sendo o emissor, possa trazer as informações interessantes e viáveis para esses interlocutores. Bem, quem são os interlocutores? Vejam, o emissor e o receptor são as pessoas que estão ali participando do diálogo. Né? O emissor, aquela pessoa a quem inicia o diálogo e que pode iniciar aí a informação para que o receptor comece aí o diálogo, né? E então as informações sejam todas completas de forma sem ruídos, né? Sem falta de entendimento um do outro. E o emissor? O emissor pode ser. São pessoas ou grupos que iniciam o processo de comunicação. Ou seja, a pergunta é o início de um diálogo. Como eu disse a vocês, o emissor, ele inicia com a conversa, com um diálogo importante para esse receptor. Então, eles participam, eles são os interlocutores, né? Nessa situação da comunicação, o processo de comunicação já inicia dessa forma. Emissor iniciando com o diálogo, né? Que seja um cumprimento ou alguma pergunta. Por exemplo, quando eu pergunto, como foi a prova? Bem, a outra pessoa, se foi ruim, nem responde. Agora, se fez uma prova boa, rapaz, foi ótima, perfeita, eu acho que eu vou tirar 10. Então, começa aí um diálogo, né? Aí o outro pode falar, né? O emissor que iniciou o diálogo, a minha, eu não fiz bem, eu errei tal questão, já olhei, já errei bem umas 4. E as outras não tenho tanta certeza assim, que eu não consegui achar a resposta. Então, as pessoas ficam nesse diálogo e assim ocorre o quê? A aproximação, né? Ocorre a aproximação do diálogo através da afinidade, né? E através do interesse e de intenção de cada grupo, de cada pessoa. Vejam, se eu estou numa empresa e há uma reunião, né? Inicia ali um diálogo, inicia ali a reunião, inicia ali o processo de comunicação. Se eu estou na escola,
e eu tenho que formar um grupo para poder verificar como vai ocorrer as apresentações. Então, eu tenho que formar um diálogo, ter um líder, né, que inicia esse diálogo, que traz ideias, que pede ideias, na verdade. Então, ali também ocorre o processo de comunicação. Por isso que há diversas maneiras, diversos meios também de iniciar essa comunicação, né? Mas parte do emissor com o início na pergunta, o início do diálogo, e que traz esse interesse para o receptor, interlocutor, né, os interlocutores da conversa, certo? Vamos lá. O que vem a ser o receptor? Bem, o receptor é quem recebe a informação do emissor, a pessoa que inicia o diálogo. Ou seja, pessoas ou grupos que o emissor se dirige para o processo de comunicação. Veja que o receptor é algo importante para essa conversa, para o diálogo. Se eu não consigo chamar a atenção do receptor, o diálogo não ocorre. Não houve o processo de comunicação, não é? Então, é um fato primordial nesse processo gradual e formador, né, para o processo de comunicação. Então, nesse momento, né, o emissor tem um interesse, tem uma intenção, e ele pode alcançar essa intenção de conseguir algumas informações, né, de alguma questão importante. Veja, quando, por exemplo, o pai de vocês inicia um diálogo querendo saber algo, se vocês fizeram ou não. O emissor, ele tem a intenção de confirmar ou descartar que aquela situação não foi o filho, né? Enfim, a filha que realizou. E pode ocorrer de que o emissor não consiga as informações totalmente corretas, né? Nesse caso. Então, mas há uma intenção que ela pode ser alcançada ou não, né? Mas a intenção no processo de comunicação, de forma geral, de que há o entendimento, certo? Se houve entendimento, o receptor entendeu, o emissor emitiu algo que o receptor compreendeu, houve aí o processo de comunicação, certo? Olha, vimos aí que nesse diálogo há uma peça importante entre o emissor e o receptor, que é a mensagem, o conteúdo. Né? É necessário que ocorra um conteúdo para ocorrer esse diálogo. Como eu disse a vocês, eu não vou parar uma pessoa à toa, eu não vou conversar ou tentar descobrir algo sem ter uma intenção. E essa intenção parte também desse conteúdo, dessa mensagem. Não é? Já viram aquela expressão colher verde para jogar verde, né, para colher maduro? Então, ocorre também no processo de comunicação essas situações. Não é? Então, podemos chamar nesse momento de mensagem. A mensagem é importante, é a parte que instiga o outro a poder se interessar pelo diálogo, pela conversa, certo? Então, nesse momento, ocorre sim, né, o emissor e o receptor. Lembre-se de que quando eu tenho aí esse diálogo e essa mensagem, ela é transmitida de forma correta, né, com a postura correta, com a intenção sem trazer a desconfiança do outro, então o processo de comunicação pode fluir, não é? E pode continuar. Então, é necessário que ocorra esse conteúdo para ocorrer o diálogo. Eu tenho que ter um conteúdo bom. Por exemplo, quando vocês conversam com alguém que vocês estão sentindo está ocorrendo algum sentimento. Se aquela pessoa não tiver um conteúdo, uma mensagem, um diálogo bom, não é? Vocês nem continuam. Não é verdade? Mas ocorreu o processo de comunicação.
porque você entendeu o que o outro fala e que o que essa outra pessoa fala não lhe interessa, não faz sentido, ocorre, certo? Então, essas situações, né, do processo, ela também é estudada, ela é cobrada em concursos, em vestibulares, quando eles falam na parte de interpretação e compreensão, eles também trabalham com esses assuntos, elementos da comunicação, função da linguagem, certo? Então, são assuntos cobrados em exames de vestibular, Enem, concurso. Eles trazem esses assuntos no modo de interpretação de um texto, certo? Bem, já entendemos aí que os elementos de comunicação começam a ser estabelecidos. Então, nós já vimos 3 situaçõezinhas aí para entender, né? O emissor, essa parte importante é a mensagem e o receptor. Então, os elementos de comunicação que já começam a ser estabelecidos, então, nós já temos aqui, ó, o emissor é aquele que inicia o diálogo e ele precisa de uma mensagem, de algo importante para chamar a atenção desse receptor, não é? Ocorre do emissor, alguém da sala, um coleguinha que quer conversar com você e nesse dia você não está bem. Então, o emissor inicia uma conversa e o receptor entendeu, mas não quis continuar, entendeu? Então, mas o processo de comunicação é estabelecido a partir da compreensão do que o outro passou e você não quis mais continuar, ou quis. Então, esses elementos da comunicação se estabelecem dessa forma, certo? Ó, o que pode apresentar essa comunicação? Há também outras situações, né? A comunicação, como eu disse a vocês, pode ser expressada de outra forma. Quando iniciou aqui no Brasil, quando iniciou a colonização e foi estabelecido, depois de alguns anos, não é? A língua oficial do Brasil, a língua portuguesa, não é? Essa forma, há também esses sinais. Quais são os sinais, né? Quais são as outras formas que eu posso estabelecer comunicação com o outro, não é? Então, aqui entra esse papel fundamental da nossa língua portuguesa, não é nosso idioma. Cada localidade, vocês vão perceber que apresenta um idioma, não é? Há algo que é padronizado, algo que é estudado por todos, certo? Para que essa comunicação não seja perdida naquele espaço territorial daquele país, certo? Por isso que é importante a unificação de uma linguagem, de um sinal, pelo menos para que em qualquer lugar que eu possa ir, eu compreenda o que o outro fala, certo? Então, ainda é necessário mais elementos a fim de apresentar o sentido completo, portanto, precisamos de sinais. Então, vamos ver quais podem ser esses sinais. Bem, quem pode desempenhar esses sinais? Veja, o nosso código é realizado aqui em especial pelo nosso idioma, língua portuguesa. Veja que em cada local, em cada território, em cada país, vocês vão perceber que há uma linguagem diferente. Então, esse sinal é estabelecido aqui no Brasil pela língua portuguesa. Se você for nos Estados Unidos, né, há outro idioma. Se você for na Europa, pode ser encontrar outros idiomas. Então, lá, cada local é estabelecido aí um sinal, uma língua, pelo menos uma situação para que todos aqueles que estejam naquela localidade possam se comunicar de forma compreensível e perfeita. Né? Então, vejam que aqui, por esse processo ser dinâmico, né, e contínuo, aqui no Brasil a língua nossa já foi modificada, não é? Alterada pelo esse processo dinâmico, né? Pela essa variação linguística que ocorre e que é perfeitamente aceitável. Então, esse sinal
que é praticado pelo idioma língua portuguesa, ele é praticado de forma perfeita, porque é ensinado nas escolas, né, nas gramáticas. Então, é o padrão, é o que deve ser realizado para que essa comunicação não se perca. Porque se não fosse assim, a comunicação seria inviável. Então, deve-se pensar, não é? Emissor, mensagem, receptor e agora a língua, não é? Para estabelecer aí mais um ponto importante dessa função, né? Desse elemento, desse processo de comunicação, que é a língua portuguesa. Bem, mas temos outros códigos, né? Como eu disse a vocês, há outros códigos para que esse processo de comunicação, ao realizar o emissor, porque veja, se o emissor quer iniciar um diálogo, ele tem intenção. Se ele tem intenção, é porque ele precisa, não é? Ele precisa de estabelecer essa comunicação para tirar alguma dúvida, não é? Ele pode estar em emergência, ele pode estar em algum perigo e ele precisa dessa informação naquele exato momento para que possa continuar a entender e não ser prejudicado. Ocorre, não é verdade? Então, há outras formas de transmitir essa comunicação, como, por exemplo, vejam, a plaquinha pare. Eu sei que eu tenho que parar porque eu posso estar próximo de uma lombada, né? Eu posso estar próximo de uma escola, eu posso estar próximo de ruas ou de avenidas que passam, que há um tráfego, né, intenso. Então, nesse momento eu sei que a placa pare é importante, né? Já é algo convencional, já é algo universal. Então, os sinais de trânsito, eu não precisei falar, mas só porque tem a plaquinha lá, eu já sei que tenho que parar. O sinal de trânsito, não é? Que temos o verde, o amarelo e o vermelho. Eu já sei, né? Já é ensinado que essa plaquinha, né? Antes mesmo, né, de eu conseguir a habilitação, eu sei que é trabalhado nas escolas o trânsito. Então, a plaquinha aí, né, é algo que já pedestre, né, já deve saber. Verde, eu já sei que o verde é siga, não é? Amarelo, eu já sei que eu tenho que ter atenção. E o vermelho, pare, que é hora de pedestre passar, né? Então, é importante, é convencional, já algo universal, que já traz esse diálogo, esse elemento de comunicação, certo? Então, eu posso estabelecer diversas formas, né? E com um código, transmitir através de sinais de trânsito, gestos e desenhos, essas outras formas de continuar um elemento de comunicação, o processo dessa comunicação, certo? Vejam, então, a organização desse processo de comunicação fica dessa forma aí. Perceba que eu tenho o início com o emissor, depois eu tenho uma mensagem importante, um conteúdo que eu devo passar, que eu devo chamar a atenção desse receptor, não é? Que ele é uma peça-chave para que o processo todo de comunicação seja concluído, né? Veja, eu tenho um código, que nós vimos que esse código ele é transmitido através de sinais. Esses sinais podem ter outros, né? Podemos ter outros códigos também, né? Vimos aí placa, né, de trânsito, gestos. Vejam que aqui no Brasil, a língua oficial é a língua portuguesa e tem a língua brasileira de sinais. Se eu não souber a língua brasileira de sinais, eu provavelmente teria grande dificuldade de conversar com o surdo, não é? Mas vamos tentar, vamos continuar, tentar fazer algum gesto, alguma forma de que o outro também possa comunicar, que eu possa me comunicar de forma perfeita e que não ocorra nenhum ruído, nenhuma falha, né? Então, nesse momento, é importante, sim, que o código, né, esse elemento, ele tenha uma compreensão viável, porque
num diálogo que eu seja até o nível de linguagem, eu tenho que utilizar corretamente. Porque se eu utilizar uma palavra que o outro, o receptor, não compreenda, eu já sei que o diálogo vai estar comprometido. Não é? Bem assim ocorre em um texto que você precisa assinar e no momento você não sabe que palavra é essa. Então, é aconselhado que não assine até descobrir todos os itens. Não é? Em casos jurídicos, é necessário consultar um advogado para que o outro não seja prejudicado. Entenderam? Então, o processo de comunicação, além de ser oral, ele pode ser escrito, não é? Nessa parte, a qual você vai ler e identificar se a situação ali está de acordo, né, com as partes envolvidas. Então, ocorrem diversas formas, diversas maneiras também. Então, nesse estabelecimento do código, eu tenho que prestar atenção no meio, né, o qual vai ser transmitido essa informação. Vamos ver quais são, né? Vejam, temos os exemplos de canais de comunicação. Entendemos aí que eu tenho que iniciar emissor, mensagem, receptor, não é? Eu tenho que ter um código e eu tenho que ter o que, gente? O canal por onde essa mensagem vai ser transmitida. Vejam que, de acordo com a circunstância, o nosso meio de comunicação habitual é a sala de aula, presencial. Não é? Mas agora temos essa outra forma, esse meio de comunicação que é a internet, né? Que é o espaço virtual, a qual eu posso continuar as aulas dessa maneira e passar o conteúdo, a mensagem, entenderam? Então, esse exemplo, nós temos o YouTube, né, uma forma, a qual eu posso ver assuntos, eu posso assistir jornal, eu posso ver filmes, eu posso ver. Agora, cada pessoa pode ter um canal, né? Então, há essa forma dinâmica. Vejam que há um tempo atrás não tinha isso. Na verdade, eu tinha que estar presa somente, por exemplo, à televisão, outro meio, né? A qual passa filmes, novela. Se eu perdesse o horário da novela, não assistia mais, não é? Então, hoje já tem plataformas que disponibilizam novelas, filmes, seriados, documentários, né? Tudo na hora que eu quero, no momento que eu quero. Não quero assistir agora isso, não. Vou para outra coisa, quero ver suspense, quero assistir comédia, quero assistir romance. Então, há essa diversidade, né? Abriu-se esse leque para que eu possa ver o conteúdo, a mensagem, em outras formas, em outros momentos, né? No momento, na hora que eu quero. Então, a televisão não é mais algo preso somente àquela hora, daquele momento, não é? Não é. Hoje nós temos aplicativos, né, através da internet que nos traz essa disponibilidade maior do meio do elemento de comunicação na TV. Veja que eu também posso utilizar computador, notebook, não é uma principal ferramenta, não é? Que faz com que eu possa estar lendo, vendo e verificando esses elementos da comunicação através dele. Outro meio, os livros, né, os paradidáticos, as gramáticas, né, todos eles também trazem um emissor, né, a quem, olha, o autor quando quer se dirigir, quando ele elabora um texto, um paradidático, ele tem uma intenção, ele tem uma linguagem, ele tem leitores. Então, eu escrevo suspense porque eu tenho já um público-alvo que gosta de suspense. Eu escrevo aventura porque eu tenho um público-alvo que gosta de aventura. Então, o receptor, eu tenho que ter essa intenção de trazer essa informação para que o outro possa entender o que eu quero. No elemento de comunicação, fica completo. Na verdade, eu tenho um emissor, eu tenho a mensagem, o conteúdo, né? Eu tenho que pensar o que é que eu vou falar, o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou mandar para o outro compreender. E eu tenho o quê?
esse receptor que vai gostar, que gosta, não é? Então, eu tenho essa intenção. Nessa aproximação, eu tenho uma aproximação, eu tenho uma afinidade. Então, eu gosto de suspense, gosto de aventura, gosto de romance. Então, eu vou comprar livros de autoajuda, né? Eu quero livros de autoajuda, então eu vou comprar paradidáticos, eu vou comprar algum livro que possa me ajudar na situação de autoajuda, de romance, de empreendedorismo, né? Há essa diversidade imensa, né, no processo de comunicação para que ocorra de forma completa, fluida e que os interlocutores possam compreender de forma completa, sem nenhum ruído, sem nenhum erro, sem nenhuma falha de interpretação, certo? Então, os elementos, os exemplos de canais, né, nós temos esses. E como é dinâmico, a tecnologia avança, né, a cada dia, então os elementos, os canais, os meios, os modos de comunicação, né, vão aumentando, né, não se perdem, né, não, vejam que por mais que a tecnologia avance, a minha forma de estudo, né, ainda é o livro. Né? Se eu tenho alguma dúvida, eu recorro a Aurélio. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, recorro à gramática. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou ao livro de história. Não é? Eu não fico presa também a minhas informações somente no espaço virtual, certo? Porque eu tenho que comprovar no modo que esteja ali e que é ensinado em sala de aula. Então, não podemos também perder o foco, certo? Bem, por fim, nós vamos ver aí de forma geral todos esses elementos e fazer um resumo desse primeiro assunto, que é elementos da comunicação. Vejam que os elementos da comunicação, nós vimos que partem de um emissor, aquele que inicia esse diálogo. E que, veja gente, como eu disse a vocês, um produtor, um escritor, um falante. Vejam que o emissor, ele pode ser aquele produtor, não é? O diretor, não é? Esse emissor que vai iniciar toda a situação ali de diálogo. O escritor, como eu disse a vocês, ele pensa qual é a mensagem, não é? Qual é o conteúdo, qual é a história, qual é o enredo, né, que será transmitido naquele livro. E ele tem alguém, né, esse receptor, né, que vai se interessar por esse conteúdo, por essa situação, certo? Então, nós temos a mensagem do texto. Então, emissor, mensagem, o referente a essa situação, o assunto abordado, né? E o receptor é o destinatário, a quem eu vou destinar meu produto, não é? Veja que aí tem o leitor, o ouvinte, não é? Então, essas situações ocorrem nesse processo da comunicação e ele não está preso somente a uma situação. Veja, eu tenho outras situações para ser um emissor, não é? Eu posso ser um escritor, eu posso somente ser essa pessoa que está dialogando, eu posso ser o produtor, não é verdade? E assim, há outras situações. O receptor, esse destinatário, a quem eu me importo, não é? Começo a identificar, por exemplo, se o emissor, né, um escritor, ele gosta de escrever, se ele escreve suspense para o receptor, né, porque ele tem um público-alvo, é também porque ele se interessa por suspense, não é? Então, na maioria das vezes, os autores, eles também se interessam. Os poetas, por realizar uma poesia crítica, né, social, né? E aí vocês vão ver no romantismo, Castro Alves escrevendo poesias referente à escravidão, né? Então, ele tem um público-alvo, e assim vocês vão ver outros, né? Então, há esse interesse. Né? Toda vez quando eu vou ao Instagram, eu tenho interesse por moda, então eu tenho um emissor que trabalha informações sobre moda, então eu vou seguir porque eu gosto, entendeu? Então, há essas situações que a abrange, não fica presa. E o código, nós vimos que tem os sinais, esses sinais são vários, né? E vimos que um deles é a língua portuguesa, que é o nosso código, nossa forma geral de comunicação. Eu posso ir
em qualquer região do Brasil, e eu vou estar lá utilizando a língua portuguesa. Lembrando que oficialmente nós temos a língua portuguesa, né, e a língua brasileira de sinais, mas aqui no Brasil temos mais de 150 idiomas por conta do povo indígena. Então, cada tribo, eles têm uma linguagem, certo? Mas, de forma geral, no continente, no território brasileiro, nós temos a língua brasileira de sinais que forma nosso código, certo? Nós temos o canal, o meio de veiculação, como eu disse a vocês. O meio de veiculação, o modo qual eu vou transmitir tudo isso do elemento do processo de comunicação está aí através do canal, ele é concretizado, ele é formado, ele é veiculado, ele é passado para nós, certo? Então, quando eu começo todo o processo de comunicação, eu vou pensar em escrever e produzir um livro, eu tenho que pensar qual é o meu público-alvo, qual é a linguagem, qual é a situação, qual é a mensagem, para poder continuar. E onde será vinculado, onde será liberado esse meio de comunicação. Veja, quando eu estou em sala de aula, o meio de comunicação é ali, né? Hoje o meio de comunicação nosso é aqui no espaço virtual. Então nós temos essa infinidade, né? Esses modos, essa maneira, né, de vincular nossa informação através do WhatsApp, não é? Eu concretizo minha informação através do Instagram, não é? Então há diversas formas, não é, de transmitir informação. Só quero que vocês entendam que no elemento de comunicação ele é dessa forma, fechadinho, para que tanto o emissor como o receptor e os outros elementos eles possam estar em perfeita harmonia, para que ele seja totalmente concretizado e formado de forma coerente e coesa, certo? Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Não é? Será disponibilizado também uma atividade referente a esse assunto, para que continuamos a transmitir a informação através desse meio de comunicação, espaço virtual. E até a próxima aula, turma.